Olá a todas e todas que acompanham o canal Nosso Coletivo. Eu sou Alexandro Silva de Jesus, professor de teoria lotado no Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco, e fui convidado para ocupar o Nós Cultura, esse espaço dentro do Nosso Coletivo dedicado a novidades na área de cultura e também a produzir conteúdos na área de crítica da cultura. E a novidade que eu trago para vocês hoje é o meu livro lançado no final do ano passado, chamado Corupira, Mal Encontro, Tradução e Dívida Colonial, né? E eu vou apresentá-lo de uma forma que interesse a pessoas que estejam dedicadas à problemática sobre a ferida colonial, particularmente sobre a atualidade dessa ferida entre nós, e que tenha desejo de pensar articulações entre experiências de colonialidades e experiências de dívida, né? Ah, uma coisa que eu acho que é importante, né, destacar, de um modo geral, né, para contextualizar melhor as intenções do livro, é pensar que a dívida é um dos elementos centrais e estruturantes da nossa experiência de mundo hoje, né? Ela é certamente uma experiência econômica, mas que tem rebatimento em todas as esferas da nossa vida, na medida em que o econômico é o chão, né, para que uma série de outras situações sociais e de sociabilidade ocorram. Ela é central na nossa experiência, mas não apenas central. Pensando que a dívida é algo muito maior, né, a sua vitalidade, a sua existência é muito maior do que a nossa experiência com o capitalismo. O que eu acho importante frisar é que há uma mutação na nossa experiência com a dívida, porque ela não é mais a consequência de uma gestão inadequada, e a gente poderia discutir os contextos, as condições que levaram a essa má gestão, ou a inadequação, ou qualquer fatalidade que tenha acontecido, mas que tenha levado ao endividamento. Mas ela é também hoje uma mercadoria como outra qualquer, né? O que os bancos fazem ao vender consignados, ao vender os empréstimos da forma como eles fazem, colocando juros complexos, né, e tudo mais que a economia, de forma esotérica, chancela, o que eles estão fazendo o que eles fizeram foi transformar a dívida em mercadoria, né? Então ela é um recurso, ela é uma reserva, ela é algo que você pode, não é, efetivamente explorar. Ela é um dispositivo, não é, de exploração, que não é mais uma consequência, né, de uma má gestão. Ela é mesmo aquilo que é produzido como mercado, como mercadoria, como recurso e como reserva. Essa condição, né, que a dívida alcançou entre nós é uma condição que tem gerado esforços teóricos tanto para descrever essa condição, como também para avaliar, para analisar essa situação como uma forma de produzir os meios adequados para a sua superação, né? Então, só para ficar em produções mais recentes, né, dos últimos anos, nós podemos pensar no livro Dívida, Os Primeiros 5.000 Anos, de David Graeber, né, que faz essa análise, né, desse percurso numa longa duração tão grande, mostrando como é que ela, né, funciona como mecanismo, como é que ela vai se assentando, então, na nossa experiência mais próxima. Mais recente ainda do que a dívida, de David Graeber, nós temos o Governo do Homem Endividado, de Maurizio Lazzarato, né? Um autor italiano dedicado a pensar trabalho, e que nos últimos anos publicou esse livro sobre o governo do homem endividado, e que já tem uma edição em português, né? Se eu não me engano não, pela N-1. Então, esses autores, e poderíamos citar vários autores, são autores dedicados a pensar o modus operandi da dívida entre nós, né? E dedicados também a pensar, né, meios de resistência, de resolução. O que eu gostaria de destacar, ou o que o meu livro faz, né, e ele não é o único a fazê-lo, é pensar que essa dívida que eles descrevem poderia ser qualificada, né, para que a gente tivesse uma classificação de modos distintos de dívidas ou tipos distintos de dívidas que operam,
né, concomitantes, né, na nossa atualidade. Então, além dessa dívida geral que alcança todos, né, e que esses autores descrevem e analisam, eu suponho que haja também uma qualidade, um tipo de dívida entre nós que nós poderíamos qualificar como dívida colonial. E para que a gente possa entender, não é, o que eu estou chamando de dívida colonial, a gente precisa, ou talvez as condições, a sensibilidade necessária, não é, para que a gente possa atestar a existência, a atualidade de uma dívida colonial entre nós, é entender que há também uma atualidade da ferida colonial entre nós. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Esse argumento quer dizer que uma série de dispositivos, como o próprio dispositivo da dívida, uma série de complexos, como as relações étnico-raciais, e determinados sujeitos, como o negro, o branco, né, são processos, dispositivos, sujeitos que alguns são inventados na condição colonial, alguns já existiam e são sofisticados, reelaborados na condição colonial, e que, uma vez havido o processo de desformalização da experiência colonial, ou seja, a desformalização jurídica da condição colonial, eles não desaparecem, eles não dão lugar a outros sujeitos, a outros dispositivos, a outros complexos, né? Eles continuam, né, atuando entre nós, e eles funcionam como um resto estruturante, né, da condição moderna. Então há essa persistência da ferida colonial entre nós, dos seus sujeitos, dos seus processos, dos seus complexos, das suas relações, e o dispositivo da dívida funciona de uma maneira singular quando se trata, então, de uma dívida colonial. Qual seria, então, a grande característica, né, aquilo que diferiria, né, uma dívida, de um modo geral, do que eu chamo aqui de dívida colonial? É que as dívidas, de um modo geral, a despeito do seu peso, né, a despeito do sofrimento que ela causa, pressupõe-se que essas dívidas possam ser pagas, né? A grande característica da dívida colonial é que ela não é possível de ser paga, né, pelo indivíduo, porque ela tem como objetivo consumir o próprio indivíduo, não é, da dívida. Ou seja, ela é uma dívida sem medida, ela é desmedida, ela é uma dívida que você não encontra nem o seu fundo, nem a sua medida, né? Uma outra forma de dizer, né, é como uma autora chamada Denise Ferreira da Silva localizou, imprimiu no título do seu livro: é uma dívida impagável. Mas é uma dívida impagável feita para não ser paga, né? Esse é o grande motivo de ser da dívida. Isso é algo muito sério e muito grave, porque significa então que há todo um conjunto de sujeitos, né, que estão vinculados à dívida de uma forma sacrificial, né? E aí os negros, mas nós podemos colocar outras minorias, e mais tarde nós podemos ampliar, né, né, o conjunto dos sujeitos, né, dos viventes que estão debaixo dessa dívida. Eles vão viver a sua vida não apenas não pagando a dívida, mas sendo sacrificado, né, sendo consumido em função dessa desmedida da dívida. Há uma percepção sobre a dívida na tradição védica que eu acredito que ajudaria muito a ilustrar a gravidade, o peso, né, o horror dessa dívida colonial. Que é a tradição védica, ela vincula a dívida como uma condição do ser humano, né? Já no momento em que o homem escorrega para a vida, ele já está endividado, né? E eles pressupõem pelo menos três níveis, né? Três dimensões ou três níveis desse endividamento. A gente está endividado com Deus, porque na medida em que Deus é o Senhor de todas as coisas e permitiu com que a vida, né, estivesse dada, né, fosse dada, então nós temos uma dívida
com o divino, com o Criador. Nós temos dívidas com os nossos pais, né? Porque a condição de vulnerabilidade com a qual nós chegamos para o mundo, né, é uma condição que exige com que outros sujeitos sejam capazes de nos defender. E nós, então, abrimos, a partir daí, a nossa dívida com os nossos pais. E temos nossa dívida com a sociedade, porque todo o esforço empenhado dos nossos pais não são suficientes, né? Todo o esforço empenhado pelos nossos pais não é suficiente para garantir a continuidade da nossa vida. Então é preciso que a sociedade dê a sua parte também, permitindo a nossa manutenção e o nosso caminho seguro na sociedade. Mas para cada uma dessas dívidas, a tradição védica sugere, né, acredita que exista um meio de pagamento. Então você paga a Deus a sua dívida, né, oferecendo a Ele o culto, as oferendas, o ritual, tudo aquilo, todo o protocolo da administração do sagrado, da energia do sagrado, que é estipulado, né, pela sua experiência. Você paga seus pais, né, fazendo com que outras pessoas estejam endividadas com você. Então você se torna pai, né? E os seus filhos, então, a sua dívida é transferida para os seus filhos. E você paga a sociedade recebendo bem o estrangeiro, aquele que dentro da sociedade, de uma sociedade, é o mais vulnerável justamente por não ter uma ligação orgânica com ela. Então, existem três tipos, existe uma condição essencial do ser humano como ser para a dívida, existe pelo menos três dimensões, né, de dívida para esse ser humano, e existe três recursos, três dispositivos que permitem, né, o pagamento. Então, a característica da dívida colonial é que ela não aceita nada no lugar do sujeito como objeto de sacrifício. É o próprio sujeito, não é, que precisa ser sacrificado. Essa seria, então, a característica da dívida colonial. E o meu livro, se baseando na mitologia do Curupira, no conjunto de histórias, de relatos, de documentos, né, e, por último, da tradição folclórica sobre ele, eu cruzo o modo como o mau encontro colonial, mediado pela experiência da tradução, produz uma dívida que não é somente econômica, que é subjetiva também, na medida em que a dívida colonial abre para ela depende, ela é assegurada pela noção de por aquilo que eu denomino de retífica do descaminho. Ou seja, a intervenção colonial acredita que aquele outro é incapaz de ter uma relação adequada com o mundo, porque ele não tem as condições de linguagem para lidar com esse mundo. A intervenção colonial lida com esse mundo e mostra para ele como lidar de forma adequada, e ele precisa então ser eternamente grato, endividado, está eternamente endividado por essa retífica do descaminho. Essa retífica, entretanto, esse descaminho, entretanto, é produzido pela condição colonial, reparado parcialmente, e produz então o sujeito apropriado, o sujeito endividado. Por fim, o que eu diria é que o que está em jogo no livro não interessa apenas aos sujeitos colonizados, ou se a gente dividir, né, pela experiência da racialidade, aos negros apenas, porque cada vez mais, né, há uma dilatação dessa forma de dívida para grupos e para sujeitos que não estavam recolhidos dentro dessa possibilidade. Um exemplo disso, ou uma fala, mais do que um exemplo, uma fala contundente sobre isso, nós encontramos na introdução do livro de Achille Mbembe, Crítica da Razão Negra, quando ele fala sobre o devir negro do mundo. Então é isso, né? O Curupira é uma analítica, né, de um modo particular de dívida, que é a dívida colonial, assumida através da mediação da tradução na experiência colonial, que é nada mais do que um mau encontro que persevera até hoje entre nós. É isso. Agradeço ao nosso coletivo por me dar essa oportunidade e um abraço a todos.